Olá pessoal, boa tarde. O objetivo desse vídeo é fazer uma rápida apresentação da nossa ferramenta chamada Rafinato Voucher. Qual é o objetivo dela? É que vocês possam fechar com alguns clientes um pagamento antecipado para um determinado evento e façam um controle disso pelo nosso sistema de gestão, pelo Rafinato Gestor. Ou até mesmo que você possa, de repente, bonificar uma empresa, um fornecedor ou um funcionário, de maneira que vocês deem um crédito a ele para que ele use na loja, mantendo todo o controle por dentro do sistema, inclusive do saldo do voucher que será concedido à empresa ou ao cliente ou até mesmo ao funcionário. Então, qual é a primeira regra para que a gente consiga utilizar o voucher? A gente tem que criar um produto normal, como a gente já faz, todos já conhecem a tela de cadastro. Então, temos que criar um produto, que no caso aqui eu chamei de chequinho, poderia ser chamado de voucher ou o nome que vocês quisessem. Um produto chamado chequinho, por exemplo, dentro do agrupamento chequinho, aí no agrupamento está toda a tributação do item, aqui há o NCM associado a ele e o valor de R$ 1. Posteriormente a isso, nós temos que vir aqui na aba filial, localizar aqui a filial, aba configuração, vendas 4. Nessa aba vendas 4 eu vou vincular o produto, que é o voucher, que é o chequinho, a CST, que vai ser associada a ele, não necessariamente vai ser essa, então a gente vai ter que consultar a contabilidade, e a CFOP também, que vai ser associada à venda desse voucher, desse chequinho. Feita essa configuração, o que a gente precisa fazer para poder cadastrar o voucher, tá? Então aqui na aba nota fiscal, eu vou cadastrar a pessoa, o fornecedor, o funcionário. Então pode ser pessoa física ou jurídica. Aqui eu vou classificar como um fornecedor, por exemplo. Vou colocar aqui o CPF dele. É importante que nós coloquemos o CPF. Peça o CPF ou CNPJ da pessoa. E se não tiver RG, a gente coloca como isento. Preenche o endereço da pessoa, tá? E por fim o telefone. A pessoa estando cadastrada, nós vamos vir aqui na aba Nota Fiscal, Gestão de Voucher. Vou clicar em Novo. Vou localizar aqui a pessoa que está efetuando a compra. Coloca aqui o valor que ela pagou, lembrando que a pessoa primeiro paga para depois vocês gerarem o voucher, ok? É a recomendação que a gente vai passar para vocês. Então, por exemplo, uma pessoa comprou um voucher e fez um pagamento de R$ 1.000. Ela vai distribuir esse voucher para quantas pessoas? Então, nesse momento que você está fazendo a negociação com o teu cliente final, tenta entender o seguinte: eu queria fechar 20 vouchers de R$ 100 para distribuir para os meus funcionários. Então, você vai colocar o total de R$ 2.000 e vou colocar aqui 20. Ele vai criar 20 vouchers de R$ 100 aqui embaixo. Ah, não, mas eu vou trocar aqui a quantidade para ficar mais fácil de entender. Eu vou colocar R$ 1.000 e quero dividir em 4 vouchers. Ele criou 4 vouchers de 250. Aqui eu coloco a validade. E aqui eu vou colocar o motivo pelo qual eu estou criando esse voucher. Então, por exemplo, supondo que seja chequinho Reinaldo. Meio de pagamento. Como essa pessoa efetuou o pagamento a vocês? Então, aqui no caso, vou colocar como Pix, conta bancária. E aqui, se vocês forem entregar algum documento físico para a pessoa numerado, eu recomendo que vocês coloquem aqui. Então, por exemplo,
Vou colocar aqui RE 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1. E vou criar os outros quatro aqui embaixo. 2, 3, 4. Preenchi as 4 linhas. Eu clico em gerar. Aí nesse momento ele vai vir para a tela de nota fiscal. Então ele já gera uma nota fiscal aqui para você enviar para o seu cliente. Vou salvar a nota. Ok. E aí se você for transmitir essa nota para a Cefaz, para poder depois mandar para o teu cliente final, você vai vir aqui em nota fiscal, enviar NFE e efetuar o envio. Tá? Aqui eu não vou transmitir porque na minha base aqui não tem o certificado, não tenho nada disso, tá? Mas na base de vocês terão. E ao efetivar o envio da nota, por exemplo, cliquei aqui em enviar. Ele vai perguntar se você quer lançar o título referente a essa nota fiscal. Clico em sim. Registro o título. Então, por exemplo, aqui, eu vou colocar aqui qual conta esse valor entrou. O plano de contas. Aí recomendo que vocês criem um plano de contas chamado recebimento de check-in, ou algo do tipo, ou voucher, aí fica a critério de vocês. Aqui eu vou colocar num plano de conta aqui chamado voucher. E a data do pagamento. Então, se a pessoa efetuou o pagamento hoje, eu vou deixar a data de hoje para depois fazer efetivamente a baixa do título. Aqui ele vai transmitir a nota e depois você consegue gerar o espelho para enviar para o seu cliente. Então, essa é a parte de configuração do voucher para poder enviar a numeração para o seu cliente, beleza? Aí como é que eu faço para utilizar esses vouchers na tela do frente de caixa do Rafinato? O cliente chegou até o estabelecimento, vai efetuar o pagamento de uma determinada conta. Então, por exemplo, aqui, essa conta está dando no total R$ 165. Aí vocês também podem decidir se vai manter ou não a taxa de serviço, mas aí nesse caso, vocês podem vir aqui e tirar a taxa de serviço. Clica aqui em confirmar pagamento e clica em voucher. Nesse momento a pessoa vai ter que te informar o número do voucher, tá? Não tem como buscar por uma questão de segurança. A gente não vai deixar o usuário do frente de caixa ali buscar, porque senão ele poderia pegar qualquer voucher e digitar aqui, daria problema depois por conta de eles terem clicado no voucher errado. Então, obrigatoriamente, o operador de caixa vai ter que pedir o voucher do cliente e ele vai digitar. Pode vincular o CPF, aí vocês fiquem à vontade na hora de gerar essa informação para passar ao cliente. Então, aqui no caso, eu criei um voucher chamado RE 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1. Vou buscar. Ele traz o valor do voucher, o saldo restante e aqui eu vou aplicar. Quando eu aplico, ele vai fazer um desconto na venda. Vou colocar aqui como resgate de chequinho. Vai ficar sempre um saldo residual. Então, por exemplo, aqui eu tenho um item lançado, vai ficar um saldo de 1 centavo. Se eu tivesse 10 itens lançados, iam ficar um saldo de 10 centavos. Então, nesse caso, esse valor aqui residual, ou vocês finalizam em dinheiro, ou a gente pode criar aqui um botãozinho no final chamado saldo residual voucher, só para poder não ficar sendo cobrado do operador de caixa essas pequenas diferenças. Porque se vocês utilizarem, por exemplo, 20 vouchers no dia, ou 50 vouchers, cada um com 10 itens com 1 centavo, isso vai gerar uma diferença no caixa dela que pode ser que gere problema para a caixa. Então a gente pode criar uma forma de pagamento chamada saldo residual voucher para selecionar, ou simplesmente ela seleciona como dinheiro e dá OK para poder finalizar. Então eu já usei o voucher no frente de caixa. Vou voltar aqui no Rafinato, na tela de nota fiscal, gestão de voucher. Vou pesquisar todos os vouchers. Aí está aqui, ó, chequinho Reinaldo, por exemplo. O voucher número final 1, RE 1, 2, 3, 4, 5, 6, final 1 já foi utilizado. Eu posso gerar um relatório para validar os vouchers que eu tenho, quais foram utilizados e o saldo ainda que tem a utilizar. E caso haja necessidade de fazer outras funções aqui, por exemplo, você vai bloquear por algum motivo o voucher que você gerou. Marca ele e clique em bloquear. Vou bloquear, por exemplo, esse número 4 aqui, vinculado ao Rafael. Bloqueado, esse voucher não vai ser mais utilizado. Se eu quiser alterar alguma informação do voucher,
Eu seleciono o voucher e altero. Posso modificar o valor, posso alterar qualquer outra informação. Se eu quiser estornar o uso dele, então faço da mesma forma. Deixa eu pegar aqui um voucher utilizado, alterar. Eu posso marcar aqui e estornar. Se, por exemplo, a menina digitou um número errado e vinculou a venda a um voucher equivocadamente. Então você tem como vir aqui e estornar também a utilização desse voucher e volta a ter o valor original. E se quiser lançar um novo, clique em novo para poder fazer aquele processo inicial que eu fiz no começo da demonstração. Aqui em cima tem os filtros que vocês podem utilizar pela data inicial, pela data de utilização, pela data da venda, pelo comprador, código do voucher e aqui todos os status. Eu quero ver só os que estão bloqueados. Só ficaram os bloqueados. Eu quero ver só os que foram utilizados. Aqui não ficou totalmente utilizado. Eu quero ver todos. E assim por diante. Espero que vocês tenham gostado. Para saber mais detalhes de valores comerciais desse módulo no Rafinato, faça contato com um dos nossos vendedores aí, que a gente apresenta uma proposta comercial, tá bom? Agradeço desde já. Fiquem com Deus.